Bom dia, todos bem? Hoje apresentaremos o seminário sobre a cidade de Calama, no Chile. Nosso grupo é composto por Ana Beatriz Juliano, Pietra Ruiz de Palacios e Rafael Roberto Alves. O climograma reuniu dados entre os dias 2 de agosto a 2 de outubro de 2021, um total de 12 semanas. E através dele, nós pudemos tirar conclusões sobre a amplitude térmica do local, que resultou em 20 graus Celsius, e a pluviosidade, de 0,525 milímetros. Calama é uma comuna e capital da província de Euloa, localizada ao nordeste de Antofagasta, dentro do deserto do Atacama, que fica na região norte do Chile, na América do Sul. Ela é considerada um centro urbano instalado a 2.260 metros de altura, sendo um núcleo cívico no interior do deserto do Atacama. A cidade se desenvolveu principalmente por abrigar ricas jazidas de cobre, nitrato de sódio, lítio e salitre, entre outros recursos naturais. Possui uma área de 15.596,9 km² e uma população de aproximadamente 138.402 habitantes, tendo uma densidade demográfica de 8,9 habitantes por quilômetro quadrado. O clima em Calama é árido, sendo considerado por muitos especialistas como o mais árido e seco do mundo devido à sua localização, na região do deserto do Atacama, um deserto classificado como costeiro. A temperatura em um único dia pode ser instável, tendo uma grande variação entre o dia e a noite. Ao longo do ano, em geral, a temperatura mínima é 2 graus Celsius e a máxima é 24 graus Celsius. Raramente chove em Calama, mas a época de maior precipitação é durante o verão, principalmente em janeiro e fevereiro. Quase metade das chuvas do ano acontecem nesta época. No verão, o tempo é mais seco e a temperatura máxima é de 25 graus Celsius e a mínima é de 10 graus. Já no inverno, junho e julho são considerados os meses mais frios do ano. A temperatura máxima é de 20 graus Celsius, mas a mínima pode chegar a 2 graus, sendo que a temperatura média são de 9 graus. A partir de agosto, o clima já começa a ficar mais quente. Não há chuva nessa época, mas pode nevar em algumas partes da cidade. A vegetação é escassa devido à baixa umidade do ar e as plantas que conseguiram se fixar nesse ambiente possuem mecanismos para sobreviverem sobre essas condições, sendo em sua maioria espécies de cactáceas, sendo nomeadas como xerófila. A vegetação de loma, mais importante ecossistema da região, por exemplo, vive da umidade da névoa que se condensa na superfície de pedras. Encontram-se áreas marcadas por erosão, dunas e montanhas. O solo é diversificado, mas é composto basicamente de sal e areia. Possui alguns geysers, como o de Tátil, mas a cidade pode ser classificada como uma planície. Entre os animais que habitam os diferentes ecossistemas que existem nos arredores de Calama, estão os flamingos rosados, que habitam a planície de sal, conhecida como Salar de Atacama, lagartos, cobras, pássaros e mamíferos, como o guanaco, um tipo de lhama. Cultura. O município de Calama concentra um rico patrimônio natural e cultural, ainda pouco utilizado. Um legado caracterizado pela natureza, suas etnias, as dominações incas, hispânicas, bolivianas e chilenas e os imigrantes nacionais e internacionais, que encontraram em Calama uma terra de oportunidades. Diversas organizações públicas e privadas, como a Corporação Municipal de Cultura e Turismo, buscam dinamizar esse turismo local. Alguns feriados importantes na região de Calama são chamados de Mês de Calama, que é no caso em comemoração à conquista chilena de Calama, que aconteceu em 23 de março de 1879 e foi chamado de Batalha de Calama, onde várias atividades são realizadas, como desfiles cívicos e escolares, exposições e feiras, ramadas e festas populares, concertos, show pirotécnico e desfile militar no campo de batalha são os eventos do mês de março. Também temos a festa patronal, onde liturgias e celebrações para os santos padroeiros de cada cidade são organizadas em toda a comuna.
Destacam-se as festas de Nuestra Señora de la Canderia em Caspana, San Juan Bautista em Calama, Nuestra Señora del Carmen em Chonte Viejo, San Lorenzo em Chuquicamata, Nuestra Señora de Guadalupe em Naiquina, San Francisco em Chilchiu e La Adoración al Niño Dios. Também temos o Carnaval e Leilão de Carnaval, onde acontece nas comunidades de origem, tanto no Oásis de Calama como no Alto Loá. Celebrada desde a antiguidade, com contribuições culturais da conquista espanhola, e essa festa dá-se início à época das vindimas. E também temos o Verão Calamenho, onde os vizinhos se agrupam em alianças com competições esportivas, artísticas, culturais e a eleição de uma rainha, de meados de janeiro a meados de fevereiro. Patrimônios e atrativos turísticos. Catedral de São João Bautista. Construída no início do século XX e reformada no início do século XXI, com placas de cobre na cobertura e na cúpula, é a principal igreja católica da Diocese de São João Bautista de Calama, no Chile. Está localizada no coração da cidade, em frente à Praça 23 de Março, e foi erguido pelo bispo de Antofagasta, Monsenhor Luiz Silva Lezaeta, no ano de 1906. Parque El Loa. Com espaços instalados no rio Loa e vários jogos, quadras e museus, o Parque El Loa se tornou o principal ponto de encontro da cidade. Topáter. Localizado na periferia leste da cidade, é um setor de grande importância para a história local. Os primeiros vestígios de população em Calama, pré-Inca, e o cemitério mais antigo estão localizados nas proximidades. Além disso, foi o principal ponto de operações da conquista chilena, na Batalha de Calama. Géiseres de Táchio. Quase próximos à fronteira com a Bolívia, são visitados todos os anos por milhares de turistas nacionais e estrangeiros. Os géiseres de Táchio são uma das melhores atrações do deserto do Atacama, no Chile, junto com a gruta El Azi, que fica no Vale La Luna. Localiza-se na bacia geotérmica que leva o mesmo nome a 129 km ao leste da cidade de Calama e a 90 km ao norte de São Pedro de Atacama, a cerca de 4.320 metros de altitude. As grandes colunas de vapor saem para a superfície através de fissuras na crosta terrestre, alcançando a temperatura de 85 graus Celsius e 10 metros de altura. Os géiseres de Táchio são formados quando rios quentes subterrâneos entram em contato com as rochas geladas, por causa da temperatura ambiente muito fria. A temperatura no local costuma ser negativa, variando entre 0 e menos 20 graus Celsius. Eles são como pequenos vulcões que têm erupções de água, expelida através de uma fenda. A água que sai dos géiseres é bem quente e, quando em contato com o ar, gera vapor, que fica ainda mais evidente quando o ar está frio, que é o caso de Calama no inverno. São considerados o terceiro maior campo de géiseres do mundo e são formações raras. E eles podem entrar em erupção de tempos em tempos e podem, de uma hora para outra, parar de ter erupções. Campo de mineração de Chuquicamata. Testemunho da vida dos trabalhadores da maior mina de cobre a céu aberto do mundo antes da transferência para Calama. A mina e o centro urbano se destacam. Chuquicamata, ou somente Chuqui, é uma das maiores e mais famosas minas a céu aberto do mundo, sendo considerada a maior mina do Chile. Durante muitos anos, esta foi considerada a maior mina de exploração do mundo em produção anual, mas recentemente foi superada pela mina escondida. Todavia, Chuqui permanece como a maior em produção total e tamanho totalizado em 20 milhões de toneladas de cobre em 2007. A economia de Calama gira em torno de 4 tópicos principais: mineração, energias renováveis, agricultura e turismo. Mineração. Como a capital mineira do Chile, o pilar econômico da cidade está na mineração. Calama é a cidade dormitório e serviço dos depósitos de cobre Chuquicamata e Minasur, Mina Ministro-Alves, Mineira Gabi, hoje Divisão Gabriela Mistral, Radomiro Tomic, Spence, Mineira Esperança e El Abra, além de muitos outros em fase de prospecção. Também são importantes as várias indústrias e oficinas de metalurgia que atendem à mineração de enxofre, praticamente abandonado hoje em dia, e o lechita.
Borato de cálcio de sódio octaidratado. Embora seja comum usar o termo bórax para se referir a este mineral da fronteira, bem como na mineração de nitrato do Salar do Atacama. Devido à abundância de grandes depósitos dentro da comuna, Calama é a comuna que mais gera recursos da mineração de cobre, que também é o esteio da economia nacional. De fato, das 15 comunas produtoras de cobre no Chile, Calama produz 22,2% do total nacional, superando as demais comunas de cobre. Agricultura. A agricultura aos poucos tem alcançado escalas regionais de consumo, tendo como principais culturas a cenoura, a beterraba, a cebola, o alho, o chunho e a quinoa, todos provenientes de comunidades do interior. A alfafa e o milho são cultivados nos oásis de Calama. Energia renovável. Na área comunal, existe um elevado potencial para a produção de energias renováveis, principalmente solar e eólica. Como resultado, inúmeros parques solares foram implantados com o objetivo de gerar energia solar fotovoltaica, entre eles a usina Calama Solar 3, que foi a primeira usina solar de nível industrial da América do Sul, e a usina solar Calama Sur. Essas usinas alimentam o Sistema Interligado Norte Grande, chamado de SING, e o Sistema Interligado Central, chamado de SIC. Da mesma forma, o Parque Eólico Vale de los Ventos é o parque eólico do município com uma alta potência, sendo um dos maiores do norte do país. Turismo. Com a presença do Aeroporto Internacional El Loa, Calama é alvo de milhares de turistas todos os anos, já que possui o aeroporto mais próximo dos pontos turísticos principais do deserto do Atacama, além de fornecer uma ótima infraestrutura de hotéis para abrigar turistas e andarilhos da região. Com uma excelente posição geográfica, próximo de cidades como Antofagasta e São Pedro do Atacama, Calama recebe o destaque no turismo, além de possuir uma interessante história que envolve a Guerra do Pacífico, que aconteceu entre o Chile e a Bolívia.
ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Show you how you get so fly. You got me lifted, shifted, higher than the ceiling. Ooh, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Show you how you get so fly. E uma curiosidade muito interessante é que em relação à cultura do pessoal de Calama, que acontecem muitos acidentes ao longo das estradas que fazem a interligação de Calama com outras cidades como Antofagasta e São Pedro da Atacama, é que você pode encontrar diversos templos de homenagem para as pessoas mortas. E no caso, na imagem, foi um deles e que me chamou bastante atenção, porque foi justamente o carro que teve o acidente e a família teve todo o trabalho de construir. E é uma história na cidade, uma lenda que dizem, né, que todo ano a família, todo ano no caso que aconteceu o acidente, a família vai visitar essa casinha aí. No caso tem bancos, velas, tem até umas camas, uns dormitórios suspensos que dá para deitar, e é um fato muito interessante. Nós esperamos que vocês tenham gostado do seminário e foi isso. Muito obrigada!